Você já se sentiu completamente perdido, como se estivesse caminhando por um vale escuro, sem direção, sem esperança? E se eu te dissesse que existe uma promessa antiga, escrita há milhares de anos, que revela como Deus cuida de cada detalhe da sua vida, até mesmo quando tudo parece estar desmoronando? Hoje, você vai descobrir por que o Salmo 23 é muito mais do que um texto bonito. É um mapa espiritual de proteção, provisão e vitória, escrito por um homem que conhecia profundamente o sofrimento. Fica comigo até o fim, porque essa mensagem pode transformar completamente a forma como você enfrenta os seus dias. Antes de mergulharmos em cada verso, é importante entender quem escreveu o Salmo 23 e em que contexto ele foi escrito. O autor é Davi, o famoso rei de Israel, mas nessa época, ele ainda não estava em um trono. Pelo contrário, estava fugindo, perseguido por Saul, traído por amigos, ameaçado por inimigos. Vivia entre cavernas, desertos e montanhas, sem saber se veria o dia seguinte. Davi era um homem com promessas sobre a sua vida. Foi ungido para ser rei ainda jovem, mas estava vivendo o exato oposto daquilo que Deus havia prometido. E é nesse cenário de incerteza, medo e solidão que ele escreve: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Davi não escreveu isso de dentro de um palácio, mas sim, de dentro da dor. E isso muda tudo. Não era uma frase religiosa, era um clamor cheio de confiança. Era a certeza de que, mesmo sem ver a saída, Deus ainda estava ali, cuidando dele, como um pastor cuida da ovelha ferida. Davi começa dizendo que Deus é o seu pastor. Mas o que isso significa de verdade? Na cultura da época, o pastor era responsável por tudo na vida das ovelhas. Ele guiava, alimentava, protegia, curava e dava até a própria vida, se fosse preciso. As ovelhas não sobrevivem sozinhas. São vulneráveis, cegas para o caminho, frágeis contra predadores. E Davi sabia disso, porque ele mesmo foi pastor de ovelhas na juventude. Ele conhecia o cheiro do campo, o cansaço das madrugadas e o risco constante dos ataques. Ao declarar isso, Davi está dizendo: "Eu posso estar em fuga, sem teto, sem estabilidade, mas tenho alguém que cuida de mim em cada detalhe." Essa é uma declaração de fé poderosa, ainda mais, porque vem de alguém que conhecia os dois extremos da vida, o pasto verde e o vale da sombra da morte. No versículo seguinte, ele afirma: "Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Mesmo em meio ao caos, Deus dava descanso à alma de Davi. E ele continua: "Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome." Aqui, Davi revela que Deus não apenas acalma, ele restaura. Refrigera significa trazer alívio, renovar forças, curar o interior. E mais que isso, Deus guia, não por qualquer caminho, mas pelas veredas da justiça, os caminhos certos, retos, justos, mesmo quando nós não sabemos para onde ir. E ele faz isso por amor do seu nome. Não porque merecemos, mas porque ele é fiel à sua própria essência. Essa é uma verdade que conforta. Quando estamos cansados, confusos, sem direção, Deus restaura a alma e nos guia, porque ele é bom. E então, vem o versículo mais conhecido, talvez o mais profundo: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Davi admite: o vale existe, a dor é real, o medo é legítimo, mas mesmo no vale, Deus continua presente. Essa é uma das maiores promessas do Salmo 23. Deus não te arranca do vale à força, ele caminha com você, dentro dele, e a presença dele muda tudo. O bastão e o cajado são instrumentos do pastor. O bastão afasta os inimigos, o cajado guia e corrige a ovelha, proteção e disciplina, lado a lado. Isso nos ensina que Deus não é só defensor, ele também é guia, nos protege do mal
mas também nos corrige quando nos desviamos. E então o salmo muda de cenário. Agora, não é mais o deserto, é uma mesa, um banquete. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Imagine Deus organizando uma refeição de honra, com seus inimigos, olhando. Isso não é só livramento, é restauração, é exaltação. É Deus dizendo, mesmo que tentem te destruir, eu ainda vou te honrar. Davi continua, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Na tradição hebraica, o óleo representa a alegria, saúde, honra e capacitação. E o cálice transbordando é abundância. Deus não dá só o necessário, Ele surpreende com o excedente. Onde havia escassez, agora há transbordo. Onde havia medo, agora há confiança. E então, Davi encerra com uma das declarações mais lindas da Bíblia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso não é uma esperança vaga, é uma convicção. Davi sabia. A bondade de Deus não é eventual, ela é constante. Mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que o vale seja longo, o cuidado de Deus não falha. O Salmo 23 não é um poema para funerais, é um mapa espiritual para os vivos. Um lembrete de que Deus é pastor nos dias bons e nos dias ruins, nos montes altos e nos vales escuros, e que a presença dele é tudo o que realmente precisamos. Agora me responda com sinceridade. Você tem permitido que Deus seja seu pastor? Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você encontrará alimento para a alma, direção para a vida e a certeza de que com Deus como pastor, nada, absolutamente nada, te faltará.